Bom, então para terminar a nossa sequência de vídeos, a gente vai falar então sobre a última doença, que é uma doença viral muito famosa. Hoje, então, a gente vai falar da infecção pelo vírus HIV ou pela consequência dessa infecção, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou popularmente conhecido como AIDS. Então, esse vírus, ele foi responsável por uma das maiores e mais letais pandemias da história. Então, não sei se alguns de vocês devem ter vivido os anos 80, né? Outros não. Mas nos anos 80 a gente teve uma super pandemia de HIV, tá? Que matou muita gente. E o responsável por essa pandemia foi esse vírus. Então, o agente etiológico dessa doença é um vírus chamado de vírus HIV, tá? E aí é importante a gente fazer a diferenciação do que é o vírus e do que é a AIDS. HIV é o vírus causador da doença, é o agente etiológico dessa doença. AIDS é o quadro grave da infecção por HIV, que é caracterizado por uma baixa na imunidade. Então, isso é importante da gente falar, porque as pessoas às vezes confundem, né? Não necessariamente uma pessoa infectada com HIV vai desenvolver a AIDS, que é a forma grave da doença. Tudo bem? Então, uma pessoa com HIV não tem necessariamente AIDS. Isso é importante, é uma distinção importante, porque muito do preconceito com pessoas infectadas com HIV vem dessa ideia de que todo portador do vírus HIV vai desenvolver a AIDS, o que não é verdade. Então, a AIDS é um quadro grave da infecção por HIV, que é caracterizado por uma baixa imunológica, uma baixa da imunidade. E por que essa baixa da imunidade ela acontece? Ela acontece porque o principal alvo do vírus HIV são células do sistema imune, mais especificamente células chamadas de linfócitos do tipo T CD4. Tudo bem? São células que são muito importantes para a nossa resposta imunológica, porque elas regulam a nossa resposta imunológica. E aí o que o vírus faz? Ele entra nessas células e causa a morte dessas células, tudo bem? Uma vez que essas células, então, morrem, o nosso sistema imunológico não tem como se regular e, consequentemente, isso leva a uma baixa da imunidade dessas pessoas infectadas com o vírus HIV. Uma vez que esse paciente, então, infectado com vírus HIV, ele tem essa baixa, ele fica vulnerável a uma série de outras doenças. Então, de repente, uma bactéria que não seria um problema para uma pessoa saudável, para uma pessoa que tem HIV, ela pode se tornar um problema por conta dessa baixa imunológica, tudo bem? É por isso que é comum, dentro da comunidade médica, as pessoas dizerem que ninguém morre de HIV. Né? Não é o vírus HIV que mata a pessoa. Geralmente é uma outra infecção oportunista que aproveita essa baixa imunológica para poder se proliferar e causar doenças nessa pessoa infectada com o HIV. Tá? Quer ver um exemplo? Tem uma bactéria que é natural da gente ter na nossa pele, que é o Staphylococcus aureus. Ela está naturalmente na nossa pele. Se vocês fizerem o teste aí na pele de vocês, vocês vão ver que vocês têm. Aí tranquilamente. Só que em pessoas que estão infectadas com o vírus HIV e não estão tratadas, é muito comum eles sofrerem com infecções dessa bactéria. Infecções que causam quadros graves dessa doença, né? Levam até a sepse e outros quadros bem graves por essa bactéria que em pessoas saudáveis ela é inofensiva. Então, o grande problema do vírus HIV é justamente essa baixa na imunidade que é gerada por conta da infecção com esse vírus. E aí, justamente por essa ser a característica principal do vírus HIV, que uma das formas que você tem de diagnosticar a doença é através do exame de sangue. Quando vocês fazem o exame de sangue, aparece lá, ó, contagem de leucócitos, que são as células brancas. E aí vem embaixo descrito todos os leucócitos. Neutrófilo, basófilo, eosinófilo. Se vocês pegarem qualquer exame de sangue que vocês fizeram, tem tudo isso que eu estou falando. Contagem de leucócito, contagem de basófilo, contagem de eosinófilo. E aí vem lá, ó, contagem de linfócito. Geralmente, quando a pessoa está infectada com HIV e ela não sabe, e ela não começou o tratamento, aparece a contagem de linfócito baixa. Tá? É uma das formas que você tem de descobrir a infecção pelo HIV.
Bom, uma outra coisa que também é importante que a gente fale, como é que é transmitido o HIV? Ele pode ser transmitido através da relação sexual sem preservativo. Essa é uma via muito importante, tá? Que a gente tem que falar sobre ela e a gente vai falar melhor sobre ela, principalmente quando a gente estiver falando de sistema reprodutor humano, tá? Então, a relação sexual sem preservativo, ela pode transmitir o HIV. Nós também temos o tipo de transmissão, que é a transmissão vertical, que é quando a mãe transmite a doença para o filho, né, para o feto. Então, a transmissão vertical ela também pode acontecer. Nós também temos a transmissão acontecendo pela amamentação. Então, a mãe que é soropositiva, ela pode transmitir o HIV para o filho através da amamentação, tá? E pelo compartilhamento de seringas. Então, pessoas que são usuárias de drogas, que têm o costume de usar a mesma seringa, essa infecção lá também pode acontecer pelo compartilhamento de seringas, tá? E aí uma coisa importante quando a gente fala da transmissão do HIV é falar também, frisar bem quais são as formas que você não pode pegar a doença, né? Porque muito do preconceito que as pessoas têm com pessoas soropositivas vem do desconhecimento de como essa doença ela pode ser transmitida. Então, como que não pode ser transmitido o HIV? Através do beijo. Então, se você beijar uma pessoa que é soropositiva, você não vai pegar, tá? Através do suor também você não pega o HIV, tá? Picada de inseto, muitos alunos vêm me perguntar isso. Ah, se um inseto picar uma pessoa que é soropositiva e depois vir me picar, tem probabilidade de eu pegar a doença? Não, gente, não. Porque o vírus ele não sobrevive dentro do inseto. Então, picada de inseto você não consegue pegar o vírus HIV, tá bom? Pelo ar também não é possível você pegar essa doença. Por espirro, por toque, por objetos pessoais, desculpa. Então, nada disso transmite o HIV, tudo bem? Tratamento. Tem tratamento para o HIV? Sim, tá? Hoje em dia existem diversas drogas antivirais que são eficientes no combate à infecção. Inclusive, a partir do momento que você é diagnosticado com HIV lá no postinho de saúde ou no médico, né, na unidade médica que você está se tratando, a partir do momento que você é diagnosticado, automaticamente eles já te oferecem um coquetel. O que é o coquetel? É uma mistura de diversas drogas antivirais que, a partir do momento que você toma, ela impede a reprodução do vírus no seu corpo, tá? Então, é um dos tratamentos que a gente tem para o vírus HIV. E aí uma questão importante, né, que as pessoas sempre perguntam é, uma vez que você toma esse tratamento, você está curado da infecção pelo HIV? Não, tá? Isso porque na comunidade médica a gente só considera que um paciente está curado quando você se livra completamente daquele agente etiológico do corpo dele. No caso do HIV, não é possível, tá? Através desse tratamento, você se livrar 100% de toda a carga viral presente no seu corpo. O que o tratamento faz é impedir que esse vírus continue se reproduzindo. Então, você vai ter lá um pouco do vírus ainda no seu corpo, mas esse vírus ele não vai ser capaz de se reproduzir. Se ele não é capaz de se reproduzir, ele não é capaz de causar a forma grave da doença, que é a AIDS, tá? Então, muita gente que se trata contra a infecção do HIV, ela fica, na verdade, indetectável. Quando você faz lá o teste de HIV, o teste não consegue acusar que você tem aquela carga viral ali dentro de você. Porque o vírus ele tá em tão baixa quantidade, que essa quantidade ela não aparece nesses testes de diagnóstico. Então, é o que a gente chama de indivíduo que é indetectável. Então, o tratamento ele é importante porque ele te deixa com uma carga viral indetectável. Mas você ficar 100% curado? Não, porque ainda existe possibilidade de ter uma carga viral restante, residual, ali no seu corpo. Tudo bem? Mas os tratamentos eles são muito eficientes em não deixar essa doença evoluir, em não deixar essa doença causar, né, consequências mais graves nesse paciente. Prevenção. A forma mais famosa e a forma mais simples de você prevenir contra a infecção do HIV é, óbvio, os preservativos. Tanto o preservativo masculino, que é o mais comum, quanto o preservativo feminino, eles podem ser utilizados como métodos para prevenir o HIV, tá? Além de prevenir a infecção pelo HIV, esses métodos de prevenção, eles também são muito eficientes para prevenir
outros tipos de ISTs. Então, por isso que sempre se bate nessa tecla do uso de camisinha, tá? A camisinha é um método que é muito barato, tá? E é um método que é muito eficiente para você evitar não só a infecção com HIV, mas evitar também a infecção com outras ISTs. Então, por isso que está sempre sendo falado sobre o uso de camisinha, porque é realmente um método muito eficiente para você impedir a transmissão dessas ISTs. Bom, atualmente existem outras formas de você prevenir a infecção pelo HIV. Então, uma das formas que a gente tem, por exemplo, é o PrEP, né? Que é a medida preventiva, é um medicamento, na verdade, que você toma, né? Para você prevenir a infecção com o HIV. Então, é um medicamento que você toma de forma contínua, tá? E uma vez que você toma esse medicamento de forma contínua, mesmo que você tenha contato com o vírus, esse vírus ele não vai conseguir infectar você, tudo bem? Qual que é a parte ruim desse medicamento? Como todo medicamento, o PrEP ele tem efeito colateral, tá? E aí por isso que geralmente não é indicado que você tome o PrEP se você não precisa tomar o PrEP. Tipo assim, se você pode prevenir a infecção pelo HIV de outras formas, como por exemplo pelo uso da camisinha, não é indicado que você tome o PrEP, a menos que você tenha realmente uma necessidade de tomar esse medicamento. Tanto por existir efeitos colaterais, como também por existir formas mais baratas e mais eficazes de você prevenir essa infecção. Então, é um método de prevenção, mas é um método de prevenção que é resguardado para situações muito específicas, tá? O PrEP, inclusive, ele é distribuído gratuitamente pelo SUS. Então, se você chega no postinho de saúde, se você chega na unidade médica e você informa ao médico, né, que você quer começar o uso do PrEP, ele vai te receitar e ele vai te encaminhar para você conseguir pegar esse medicamento, tudo bem? E aí, uma outra forma de você prevenir essa doença também é através do PEP. Então, tem o PrEP e também tem o PEP. O PEP ele é utilizado em situações ainda mais específicas do que no PEP, né? Ele serve para aquelas pessoas que tiveram um contato desprotegido, né? Um contato sexual desprotegido, e por terem esse contato sexual desprotegido, para diminuir as chances dessa pessoa ficar infectada, ela toma então o PEP, né? De forma urgente, vamos dizer assim, para diminuir a probabilidade dessa pessoa ser infectada. Então vamos lá, recapitulando. Qual é a diferença do PrEP e do PEP? O PrEP você tem que tomar continuamente para ele fazer efeito, tudo bem? E uma vez que você toma esse medicamento continuamente para ele fazer efeito, mesmo que você tenha uma relação desprotegida, a probabilidade desse vírus conseguir te infectar é mínima, tudo bem? E o PEP? O PEP, ele é tomado de uma única vez, ele não é tomado de forma contínua. E ele é tomado uma única vez sempre que a pessoa tiver uma relação desprotegida de forma urgente, né? E aí você toma esse medicamento como medida de urgência para diminuir a probabilidade de você ter sido infectado pelo HIV durante esse contato desprotegido. Tudo bem? Bom, gente, então uma coisa que é importante também a gente deixar claro, né, na nossa aula, é que o HIV, apesar de eu estar apresentando ele para vocês dentro do conteúdo de doenças negligenciadas, ele não é uma doença negligenciada. Por que ele não é uma doença negligenciada? Lembram da definição de doenças negligenciadas que eu falei para vocês em aula? É uma doença que geralmente acomete países mais pobres, a população mais pobre do país é afetada por essa doença, né? Não é o caso do HIV. O HIV, ele foi uma pandemia nos anos 80. Como ele é uma pandemia, ele afetou todos os países, ele afetou todas as classes sociais. Então, ele não é considerado uma doença negligenciada. Lucas, se não é uma doença negligenciada, por que você trouxe para a gente dentro do conteúdo de doenças negligenciadas? Porque a gente já estava falando de doença, eu quis aproveitar para trazer essa doença que vira e mexe é cobrada em provas de vestibular. Mas tenham claro na cabeça de vocês que o HIV ele não é uma doença negligenciada. Eu só aproveitei o embalo, né, para a gente falar dele, porque ele é importante e é uma coisa que pode ser cobrada na prova de vocês também, tá? Então é isso, gente. A gente finalizou então o nosso conteúdo de doenças negligenciadas. Qualquer dúvida, me procurem. Não esqueçam que doenças negligenciadas tem um monte. Então, assim, não vai ter... Nem se eu fizesse uma videoaula aqui de
3 horas eu ia conseguir abordar todas as doenças negligenciadas com vocês. Por isso é que é importante que vocês façam questões anteriores dos vestibulares. Né? Façam questões anteriores do SADERJ, façam questões anteriores da UERJ, façam questões anteriores do Enem, porque é só fazendo questões anteriores que, de repente, você vai encontrar uma coisa e do quão importante elas são de vocês darem uma olhada nelas ou não, tudo bem? É isso, então até a próxima aula.